Pessoal, o objetivo da aula, então, é a gente ver um pouquinho como nós vamos fazer para administrar os medicamentos a partir do conhecimento dos dispositivos. Então, eu trouxe aqui para vocês a administração de medicamentos por via parenteral. Para a gente relembrar isso, a gente tem que entender que existem duas vias possíveis. Então, tem a via enteral e a via parenteral. A via enteral se refere às ênteras. Então, tudo o que vai para o trato gastrointestinal pode ser por via oral, por via de sonda gástrica, de sonda de jejunostomia. Então, tudo que vai passar pelo trato gastrointestinal chama-se via enteral. Diferente dessa que vocês estão vendo aqui agora, que nós vamos ver na aula de hoje, que é a via parenteral. Parenteral, então, é tudo aquilo que nós faremos de forma injetável. Quais são as possibilidades de fazer um medicamento injetável, então? Pode ser por via subcutânea, intramuscular e endovenosa, como nós estamos vendo aqui. Então, essas seringas que vocês estão vendo, elas servem para fazer qualquer medicamento em qualquer uma destas vias que seja parenteral. É claro que a gente também usa essa seringa se há necessidade da gente fazer uma medicação por via oral ou por sonda, né? Mas não é a melhor opção. Quando nós formos para o laboratório, ou se eu trouxer o material do laboratório para a gente ver em sala de aula, eu vou dar mais ênfase nisso para vocês terem isso mais gravado. Tudo o que for por via oral ou por via enteral, que passa pelo trato gastrointestinal, para não misturar com esses outros medicamentos que são feitos por via parenteral, deveriam ser feitos naquela seringa azul que vocês já devem ter visto, e se não viram eu mostro para vocês em sala de aula. A seringuinha azul, então, ela é específica quando a gente quer fazer um remédio por via enteral, ou seja, um remédio que vai passar pelo trato gastrointestinal. Já que o nosso objetivo é fazer uma injeção. Então, nós vamos utilizar qualquer uma destas seringas para fazer uma medicação parenteral. A grande questão aqui é: será que você saberia me dizer quanto vale cada graduação, ou seja, cada tracinho desta seringa ou destas outras que estão aqui na imagem? Isso é primordial que a gente entenda antes de administrar algum medicamento. Porque o primeiro desafio que a enfermagem encontra quando vai fazer um medicamento, sem dúvida nenhuma, é saber fazer o cálculo. A gente já sabe que esse é um grande desafio para a maioria dos profissionais. Muitos alunos me perguntam se na prática, assim como a gente faz na sala de aula, se há de fato a necessidade de fazer o cálculo. E, na real mesmo, eu costumo dizer que os medicamentos costumam ser os mesmos na clínica. Então, uma vez que você já fez o cálculo ou que tem uma tabela para que você siga, dificilmente você tem que fazer o cálculo muitas vezes para muitos medicamentos diferentes. Mas por que então é importante saber fazer o cálculo para esse fim? O primeiro motivo eu sempre falo em sala de aula. Você não vai simplesmente brotar em um hospital, é necessário que você passe no processo seletivo. E o processo seletivo, ele demanda de uma prova, né? A pessoa só entra no processo seletivo de um hospital se ela fizer uma prova. E aí essa prova vai ter cálculo, porque é uma das coisas, né, que o hospital está querendo saber se você sabe. E ele quer saber se você sabe, não porque ele tem uma tabela para você seguir esses cálculos lá, ou esses medicamentos já estão tabelados e eles são todos iguais lá. Ele quer saber se você sabe fazer esse cálculo, porque isso mostra que você tem raciocínio clínico para o que está acontecendo. Muitas pessoas, elas usam, né, a calculadora para fazer os cálculos e, infelizmente, se ela digitou algum número errado e o resultado vai dar errado consequentemente, se ela não sabe fazer o cálculo, ela não tem esse raciocínio crítico e rápido para identificar que o valor da calculadora não está certo. É claro que eu não estou dizendo que você precisa saber fazer de cabeça o cálculo, mas você precisa pelo menos saber interpretar se o que a calculadora te ofereceu como resultado é viável e é possível para aquilo que você está fazendo. Bom, então o primeiro desafio é esse, sem dúvida nenhuma. A gente sabe que o cálculo pode ser aí um entrave para quem está na enfermagem. Mas o segundo grande desafio é
A partir do momento que eu sei quanto eu tenho que fazer, como eu vou fazer esse medicamento? Muitos técnicos de enfermagem que já estão há muito tempo na assistência, se não atualizam, né, a sua forma de trabalho, se não continuam estudando, não sabem também responder a pergunta que é: você sabe quanto vale cada tracinho desta seringa que vocês estão vendo? Então, os fabricantes das seringas, eles fazem seringas de diâmetros e comprimentos diferentes com uma graduação diferente, né? Então, é muito comum que a gente veja seringas de 20, de 10, de 5, de 13, de 1 ml. Mas também é comum a gente ver seringas de unidades internacionais, como é o caso dessa que eu tenho aqui, vou abrir para vocês verem. Eu estou na mão com uma seringa de unidades internacionais e essa especificamente está escrito que tem 50 unidades. Mas existe de 100, na foto como vocês estão vendo existe de 30, então é uma variação muito grande das seringas e a gente necessita saber como faz para saber quanto vale cada tracinho, porque isso é primordial para a gente saber administrar. Então, como eu disse, tem a graduação em ml, tem a graduação em unidades internacionais. Quando a gente estiver trabalhando as insulinas, é importante a gente saber disso, porque faz bastante diferença para a gente. E para administrar corretamente a dose prescrita pelo médico, é necessário que então você saiba quanto vale cada um desses tracinhos que você está vendo na tela aí. Para isso, você não precisa ficar contando, ficar desesperado, ficar perguntando para uma pessoa ou para outra. Basta você fazer um cálculo simples como esse que eu sugiro para vocês aqui. Você tem que contar quantos traços tem do primeiro número, como vocês estão vendo. Então, aqui vocês estão vendo esse número 1 circulado, vale 1 nesta seringa, e eu vou contar daqui para frente quantos traços tem. Então, normalmente serão 5 ou 10. Se você contou 6 ou 11, está errado, tá? Ou são 5 traços ou são 10 traços. Essa é a graduação em que ela é dividida. E contando a quantidade, nesse caso são 10 tracinhos, você vai dividir esta primeira graduação pelo número de traços. Então, aqui vocês estão vendo ó, o número 1 originalmente, né? Que é esse número que está representado aqui na seringa, é o primeiro número representado na seringa, dividido por 10 traços, que foi o que eu contei daqui até a pontinha da seringa. Tá aqui esse zero de vermelho, porque eu já iniciei o cálculo, então era 1 dividido por 10, que não é possível, coloquei o zero e a vírgula, e coloquei um zero novo aqui. 10 dividido por 10 é 1, e aqui sobra um resto de zero. Significa, então, que para esta seringa, por exemplo, nós temos que cada tracinho, ou seja, cada traço de graduação desta seringa, vale 0,1 ml. Haverão seringas, por exemplo, que cada traço valerá 0,2. Especificamente nesse caso, aquelas graduações, aquelas seringas, em que ao invés de 10 tracinhos, como vocês viram aí, ela só tem 5 tracinhos. Então, basicamente, vai ser mais ou menos assim. Se eu pego uma seringa de 10 que tem 10 tracinhos antes do número, provavelmente cada tracinho vai valer 0,1, mas eu preciso confirmar contando isso, tá? Se tiver 5, cada tracinho vai valer 0,2, mas isso não é uma regra, né? Isso eu estou falando aqui neste caso especificamente para a seringa de 10. Se for uma seringa de 20, você vai fazer da mesma maneira, contando os tracinhos, para você entender quanto vale, tá bom? E aí o terceiro desafio, então, que a enfermagem encontra, então até agora a gente estava no cálculo, a gente estava nas seringas e a gente já sabe como faz, agora a gente vai para a interpretação das apresentações desses medicamentos. Então, eu deixei aqui uma apresentação para vocês verem de frasco-ampola, uma de uma ampola e a outra de uma ampola ou flaconete, é o outro nome para esse de soro fisiológico que está logo aí à direita. Frasco é diferente de frasco-ampola. Aliás, frasco é diferente de ampola, mas frasco pode ser chamado de frasco-ampola, tá? Todas as vezes que vocês virem um frasco, dificilmente em um frasco virá um material diluído, né? Um remédio diluído lá dentro. Em geral, o remédio dentro de um frasco,
ele vem em pó liofilizado. O que é esse pó liofilizado? É o medicamento na forma sólida. E aí, quando o medicamento vem em um frasco de forma sólida, antes da enfermagem fazer a administração, é necessário que a enfermagem reconstitua esse medicamento. Eu até frisei bem essa palavra na primeira aula que nós tivemos juntos, porque muitos profissionais, inclusive professores, profissionais que estão na área há muito tempo, utilizam o termo errado e nem se tocam nisso. E é importante a gente utilizar o termo correto para a gente, principalmente agora no começo, né, para vocês não confundirem o que está sendo feito. Por quê? Reconstituir é uma coisa, diluir é outra coisa completamente diferente. Então, quando eu falo que eu vou reconstituir um medicamento, significa que dentro deste frasco veio um pó liofilizado. E eu preciso tirar este medicamento do estado sólido de pó para o estado líquido. E a reconstituição é exatamente isso. Então, para reconstituir, eu vou pegar um líquido, que pode ser água para injeção ou soro fisiológico, dependendo do medicamento, vou colocar esse líquido dentro desse frasco e vou reconstituir homogeneizando. Vou girar o frasquinho e aí o frasquinho vai misturar o pó com o líquido, me dando então uma concentração desse medicamento, tá? Bom, quando o medicamento já vem líquido, no caso desta ampola que vocês estão vendo ali, se houver a necessidade de eu colocar este líquido dentro de um outro líquido, agora eu já não estou mais reconstituindo, agora eu já estou diluindo. E o conceito de diluição é reduzir concentração, como eu também falei na aula presencial anterior para vocês. Então, cuidado com esses termos, principalmente para as nossas avaliações, porque esses termos fazem bastante diferença, porque muda o objetivo. O que nós estamos fazendo é diferente. Então, quando eu reconstituo, só para fixar para vocês, quando eu reconstituo, eu retiro o medicamento do estado sólido, ou seja, de pó, transformo ele em um líquido. Quando eu diluo, eu estou reduzindo a concentração. Então, eu pego isso que já é líquido, que está, por exemplo, nesta quantidade, e coloco nesta quantidade, por exemplo. Tudo bem? Então, é possível, por exemplo, eu, nesse caso, não da hidrocortisona, claro, mas no caso de um antibiótico, realizar a reconstituição dentro do frasco, depois retirar este conteúdo de dentro do frasco, colocar em um frasco de soro e realizar a diluição. Então, sempre que tiver pó e eu coloco o líquido, eu estou reconstituindo e depois, se eu quiser colocar uma quantidade maior de líquido naquele pó já reconstituído, eu vou chamar de diluição. E aí tem os flaconetes, né, que são esses da direita que eu disse para vocês aí como um soro fisiológico. O flaconete, ele não é usual para muitos medicamentos, né, por ser de plástico. Então, o plástico ele pode soltar certas substâncias se misturado com alguns medicamentos. Então, não são todos os medicamentos que eles podem ser envasados em plástico, mas o soro fisiológico é um deles que pode e a gente vai utilizar ele tendo como premissa, né, os mesmos cuidados para não contaminação. Eu sei que vocês estão acostumados a fazerem medicação, porque eu sei que vocês já são auxiliares e já foram para o hospital, e vocês, é comum vocês verem, né, muitos profissionais fazendo as coisas de forma menos técnica, podemos dizer assim. Então, quanto mais técnico você for, melhor o seu destaque, melhor a sua segurança, menor os riscos que você traz ao paciente. Então, procurem fazer as coisas de forma técnica, porque fazer as coisas de forma técnica não leva mais tempo do que fazer de qualquer jeito. Só demanda mais atenção e cuidado do profissional. Então, quando a gente estiver aí na aula, eu vou levar os frascos para vocês e vocês todos vão fazer de forma técnica a higiene e a abertura de cada um desses tipos de frasco. Bom, vamos então continuando com o desafio do frasco. Uma vez que eu tenho um frasco, eu preciso entender o que está escrito nesse frasco. E tem muitas informações em um frasco de medicação.
A primeira delas que eu circulei aí para vocês é o nome comercial. E como eu sei que o cortisol é o nome comercial desse medicamento? Todo nome comercial virá acompanhado, eu estou aqui circulando com uma setinha, ó, da letra R com um círculo em volta. Quando você vira um nome com o nome de um medicamento e do ladinho tiver a letra R com um círculo, significa que o laboratório, que o fabricante deste remédio, patenteou, registrou este nome como sendo o nome comercial desta empresa para este medicamento. Então, significa que este medicamento ele tem uma patente de alguma empresa que validou esta fórmula e registrou como nome que a empresa quis dar para esse medicamento, tá? Mas por lei, logo abaixo deste nome, tem que vir o nome do princípio ativo. Como vocês estão vendo, eu circulei aqui também, está escrito, ó, succinato sódico de hidrocortisona. Esse é o nome do princípio ativo. Então, pode ter o nome comercial registrado, mas tem que vir o nome do princípio ativo para que seja entendível por qualquer profissional. Então, o nome comercial está logo abaixo. Além disso, também tem que vir a concentração desse princípio ativo. Qual é a quantidade que esse princípio ativo está concentrado ali dentro? Então, tem que vir ali a quantidade do medicamento. Nesse caso, 500 miligramas. E aqui eu peço para vocês prestarem atenção, principalmente na unidade de medida desse medicamento, né? Eu falei também em aula e eu acho que vocês já estão acostumados a lidar com isso, mas é muito importante a gente se apegar à unidade de medida a qual esse medicamento está sendo oferecido. Então, nesse caso, é miligrama. Isso porque quando você pegar a prescrição médica, a prescrição pode estar em outra unidade. E aí a gente tem que dar um jeito de no papel ou de cabeça. Claro que nas minhas provas são sempre no papel, tá? Mas se você já tiver acostumado a fazer de cabeça na sua vida profissional, você o fará. Você vai ter que fazer a transformação de uma unidade em outra para que você realmente tenha certeza e segurança do que está fazendo, tá bom? Outra possibilidade está aí, ó, como vocês estão vendo, é a mesma ampola que está mostrando, né, a concentração do medicamento já com a barra e o ml do lado. Isso também é algo que confunde muito o técnico de enfermagem, principalmente o estudante de enfermagem. Essa equivalência que diz aí na ampola, né, nesse caso desta ampola de 50 miligramas por 2 ml, é algo que acaba confundindo muito as pessoas, principalmente no início da vida profissional. Isso porque a gente precisa entender com muita clareza qual é o conceito de concentração. Como eu disse em aula, e repito aqui, concentração é sempre a equivalência de um pó, ou seja, de um princípio ativo, com um líquido. Sempre será assim. Então, a concentração é algo pó está para algo líquido. Nesse caso, ó, 50 miligramas está para 2 ml. Isso aqui é diferente da quantidade que pode existir dentro da ampola inteira. Então, vamos colocar um exemplo aqui para vocês entenderem. Essa ampola está dizendo que a concentração do remédio é 50 miligramas a cada 2 ml. Mas vamos supor que essa ampola tenha 4 ml em seu total. Isso me mostra que existe mais do que só uma das concentrações aí dentro. Né? Por quê? Porque eu estou vendo a concentração somente para 2 ml e a ampola tem no total 4. Essa informação ela é importante para quando a gente, profissional da enfermagem, vai até a farmácia e precisa pedir a quantidade de ampolas para o profissional que está lá. Então, se eu sei que o médico prescreveu, por exemplo, 200 miligramas, para mim já é claro que se 2 ml tem 50 miligramas e a ampola tem 4 ml, significa que esta ampola tem 100 miligramas. Então, se o médico quer 200 miligramas, eu preciso de 2 ampolas. Então, em geral,
a quantidade que tem real no frasco, né? A quantidade líquida que esse frasco tem, ela é muito útil e bem-vinda quando a gente quer fazer a dispensação correta da quantidade de ampolas desse medicamento, tá? Mas eu sei que fica confuso, principalmente por vídeo, isso, então não se apegue a isso nesse momento, procure absorver esta informação, porque a gente vai fazer isso na prática, fica um pouco mais fácil quando eu distribuo para vocês a ampola, tá bom? Então não se preocupem com isso. O que eu quis mostrar aqui para vocês é que, diferente um medicamento do outro, este ampola está mostrando para você a concentração que já tem aqui. Afinal, ele é um medicamento na forma líquida, ou seja, ele já está reconstituído. Porém, quando o medicamento vir não reconstituído, ele vier em pó liofilizado para ainda ser reconstituído, ele não virá a quantidade de líquido aqui. Por quê? Porque isso vai depender do que nós, como profissionais, vamos colocar de líquido aí dentro. Então, para nós, especificamente nas nossas provas e avaliações, nós vamos utilizar para os adultos sempre a quantidade de 10 ml. Então, se eu fosse perguntar para vocês quanto fica a concentração dessa hidrocortisona aqui, vocês colocariam 500 miligramas barra 10, porque vocês colocariam 10 ml a nível de cálculo, tá, pessoal? 10 ml aqui dentro para fazer a reconstituição. Eu sempre fixo para as provas 10 ml para adulto e 5 para crianças, para vocês não terem mais um problema para se preocupar. Mas na vida prática, por exemplo, a hidrocortisona, esse frasco não suporta 10 ml, ele suportaria 5 ou 3. Então, na vida prática, a gente tem que ter um pouco mais de visão aberta para ver que as coisas podem funcionar de outra forma. E aí, se a gente vai fazer para 5 ou para 3, aqui o cálculo muda. Mas como a gente vai aprender a fazer o cálculo para 10 ou para 5, já é meio caminho andado para vocês. Então, vocês precisam gravar, fixar de mensagem nesta imagem aqui. Alguns medicamentos, aqueles que já vêm reconstituído, eles têm uma concentração, ou seja, uma equivalência entre o princípio ativo e o reconstituinte, que é o líquido. Exemplo disso, essa ampola de 50 miligramas para 2. Já algumas possibilidades de medicamento que vem em poliofilizado, como é a ampola de baixo aí, eles só vêm a quantidade de princípio ativo e a gente, a nível de cálculo, vai colocar nas nossas provas a reconstituição para 10. Tudo bem? Bom, aqui eu apresento para vocês as unidades de medida e as proporções e equivalências. Então, grama é miligrama, ml, UI, porcentagem, gotas, microgotas e colher. A gente viu isso e eu espero que esse slide aqui ele possa ajudar vocês a, por exemplo, vocês imprimirem essa imagem, recortar e deixar sempre na caderneta de bolso de vocês que vocês levam para estágio. Isso ajuda vocês no estágio e também na vida profissional, principalmente no começo, porque se em algum momento pintar uma dúvida do que tem que fazer, vocês conseguem fazer com isso daqui. Então, as equivalências são 1 grama vale 1000 miligramas, uma colher de sopa vale 15 ml, uma colher de chá 5, uma colher de café 3, 1 ml equivale a 100 unidades internacionais, 1 ml é igual a 20 gotas, uma gota é igual a 3 microgotas e porcentagem, como eu também já falei em aula, é gramas, e aí vai depender da quantidade que está aqui na frente do porcento, sempre por 100 ml. Bom, eu vou deixar um exemplo aqui para vocês. Vou deixar estes dois exemplos para vocês fazerem o cálculo. Então, eu vou pedir para vocês colocarem um pause aí no vídeo, copiarem e fazerem para postar aqui na plataforma. Este aqui também, este aqui também. Então, pause o vídeo, copie e faça. Além disso, vocês têm também duas listas, uma página, uma, duas, 3 páginas de exercícios que eu disponibilizei na última aula nossa para que vocês postem para mim aqui. Então, se você está vendo o vídeo, você faltou na aula anterior, vá atrás da representante Beatriz, porque ela tem as fotos das atividades
São muitos exercícios que você tem que fazer para entregar de cálculo nesta aula de hoje. Então, só terá presença quem conseguir postar todos os exercícios que eu disponibilizei para a Bia e para alguns alunos que estavam presentes na aula sobre cálculos, tudo bem? E aí, não importa muito se de repente você acha que está errado, manda dessa maneira mesmo, porque nós vamos fazer a correção de todos esses cálculos em sala de aula, tá bom? Como vocês têm muitos cálculos para fazer, eu vou encerrar a aula de hoje por aqui com esses exemplos. Então, vocês têm todas aquelas 3 páginas que a Beatriz tem de cálculos, mais esses 3 exemplos que estão aqui para vocês poderem fazer de atividade e deixarem postados aqui na plataforma.